Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais uma aula aqui para vocês. E hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui, ó. Leis orgânicas no Brasil, uma visão geral. Então, para você que vai fazer concurso para prefeitura de qualquer lugar do Brasil, a gente vamos fazer essa aula com questões ao final dela sobre uma visão geral das leis orgânicas no Brasil. Temos que ter em mente que cada município tem a sua própria lei orgânica, mas a gente compilou aqui nessa aula para você o que une, o que tem de em comum entre essas várias leis orgânicas no Brasil. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai trazer essa aula para você, mostrando para você que essa aula serve para o seu município. E se você tiver eu botei aqui em tela inteira, mas não ficou legal não. Se você tiver acompanhar essa aula, você vai entender que ela serve aí para o seu município. Então, leis orgânicas no Brasil, uma visão geral. O que tem dentro dessas leis? O que você tem que saber para começar a estudar a lei orgânica para o seu município, né? O que você tem que conhecer já. Então fica com a gente aqui, participa aqui do nosso canal, deixa aqui seu like, deixa aqui o seu comentário, né? Faça sua sugestão de novos vídeos e aí a gente vai estar trabalhando com você nessas aulas, trazendo um conteúdo bom para você. A gente procura trazer um conteúdo de qualidade. Olha só, a gente está fazendo aqui o concurso, está trabalhando muito no concurso da Prefeitura de Camaçari, na Bahia. Lauro de Freitas também, que é um concurso aí que já está em andamento, né? E de outras regiões do Brasil inteiro, que tem concursos para prefeitura no Brasil inteiro. Então a gente vai falar aí, tá trazendo essa aula justamente para que você conheça sobre leis orgânicas. A gente tem feito muita aula de lei orgânica porque também a gente estuda para esses concursos e acaba que isso ajuda você, né? Meu nome é Cizenando Oliveira, eu já trabalho com concursos há muitos anos, trabalhamos, ensinamos, tanto a parte de informática, agora trabalhando muito a parte de leis orgânicas, direito constitucional, administrativo, né, e informática de maneira geral para concursos. E vamos trazer outras matérias também aqui no nosso canal. A gente trabalha também com material, a gente produz material, apostila, e entrega para você a um preço justo, a um preço bem pequeno, um preço que qualquer um pode sim ter acesso, né? Mas é um material que não é porque tem um custo baixo para o usuário que ele deixa de ter qualidade. Ele tem sim bastante qualidade e daqui a pouco a gente vai falar sobre esse material aí que está disponível para você que vai fazer aí o concurso já de imediato aí da Prefeitura de Camaçari e de Lauro de Freitas. Pessoal, vamos à aula. Lei orgânica, né? Lei orgânica do Brasil, uma visão geral. Aqui eu trouxe para você aqui, ó, a introdução às leis orgânicas. O que é que você precisa saber sobre lei orgânica? Para você que nunca estudou nada sobre lei orgânica, nada, essas leis são uma espécie de constituição dos municípios. Elas são uma espécie de legislação dos locais, das cidades, né? Dos municípios, do Distrito Federal, que também tem uma lei orgânica. E aí essa lei orgânica ela regula toda a vida coletiva, toda a vida administrativa, toda a vida no que diz respeito à organização do município, né? Então, ó, as leis orgânicas, eu passei aqui no lugar errado. As leis orgânicas são instrumentos legais que regulam o quê? Regulam a organização, né? A organização e o funcionamento dos municípios. Então, essa é a função das leis orgânicas, né? Organização e funcionamento dos municípios. Então, quando você vai falar lei orgânica, é uma mesma coisa de você estar falando da constituição do município, né? Agora, alguns estados, como o Distrito Federal, têm uma lei orgânica e, né, no caso dos estados, a gente chama de Constituição, né? Normalmente, Constituição do Estado da Bahia, Lei Orgânica do Estado da Bahia, mas usa o termo Constituição para
quando é Estado ou o nosso país tem uma Constituição, né? A Carta Magna do país, o instrumento, o documento maior do Brasil é a Constituição, que rege, que dali se originam todas as leis, né? Elas são então uma espécie de constituição que local, quer dizer, a lei orgânica, ela é como se fosse a lei orgânica é como se ela fosse uma constituição do local, né, do município. Então aqui, ó, eu vou puxar uma seta aqui, ó, ela é uma constituição local, tá? A lei orgânica. Então, se você está estudando para o concurso, qualquer lugar do Brasil, e você vai estudar lei orgânica e vai cair no seu concurso lei orgânica, o concurso normalmente do município ele pede por causa disso, porque aquele é o documento maior que traz toda a regulação ali da vida do município. E mais o que? Aqui nós temos, ó, falando aqui o seguinte, ó, fundamento constitucional. Qual é o fundamento constitucional para existir as leis orgânicas, né? Ela está prevista aqui no artigo 29 da Constituição Federal de 1988. Então, no Brasil, a existência da Constituição é uma obrigatoriedade que os municípios tenham essa lei orgânica. Por quê? Porque o artigo 29 da Constituição estabelece que os municípios devem, é um dever, eles devem adotar uma lei orgânica, uma lei que regule a vida municipal. Então, aqui é o artigo 29 da Constituição. Aqui mais embaixo a gente colocou assim, ó, tópico 2, outra coisa que tem em qualquer lei orgânica que faz parte das leis orgânicas, né, é o conteúdo das leis orgânicas municipais. Qual é o conteúdo? O que versa? O que você tem que saber aí sobre o conteúdo das leis orgânicas do municipal? É que as leis orgânicas elas seguem um princípio democrático. Todas as leis orgânicas ela vai seguir o princípio democrático. Por quê? Porque o município ele é um ente federado. O que significa? Significa que o município ele faz parte da organização do Estado brasileiro. Ele faz parte da federação. A federação, o que é? É uma organização de estados, município e Distrito Federal que a gente chama aí de país, né? Então, no Brasil a gente tem a República Federativa do Brasil. Então, toda lei orgânica ela vai se reger por esses princípios. Quais princípios? Princípios democráticos, princípios da federação que estão estabelecidos na Constituição Federal do Brasil. Então, duas coisas importantes aqui, ó, que eu falei para você, ó. Fundamento das leis orgânicas, ela tem um fundamento constitucional, ou seja, as leis orgânicas elas devem existir em todo município. Por quê? Porque elas se fundamentam aonde? Na Constituição Federal. E quem é a Constituição Federal? É a Carta Magna, é o documento mais importante da República Federativa do Brasil. As leis orgânicas elas vão existir porque o artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece que os municípios devem adotar lei orgânica, né? E esses municípios, eles também, ó, essas leis orgânicas, elas vão seguir alguns princípios democráticos, né? Alguns não, todos os princípios democráticos. O que acontece? Deixa eu mostrar para você aqui, ó, rapidamente. Vou botar aqui no nosso Google. Vamos perguntar aqui ao Google, ó. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui no Google. Vamos ver agora. Constituição Federal, artigo 29, né? O que diz lá? O município, ó. O município, deixa eu ampliar aqui para você ver melhor. O que diz lá? Ó. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, isso aqui é importante você saber, que as questões de concurso perguntam muito, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, esses números sempre caem em concurso, ó. Mínimo de 10 dias, a votação é em 2 turnos, para quê? Para aprovar a lei orgânica, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal
No caso do Distrito Federal, ela é aprovada pelos deputados federais, né, pelos deputados estaduais, que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e dos seguintes preceitos. Então tá aqui, ó. Tá aqui o fundamento, é o artigo 29, né? O município reger-se-á por lei orgânica. É uma máxima. A lei orgânica é uma lei muito importante, extremamente importante para os municípios. Ela é a lei maior do município. Agora ela segue o quem? Ela vai seguir aqui, ó. Ela vai seguir a Constituição. Ela será promulgada atendido os princípios de quê? Os princípios da Constituição Federal do Brasil, que é uma Constituição democrática, e também a Constituição do seu respectivo Estado. Então a lei orgânica vai seguir esses dois preceitos aí. E nós temos aqui, ó, uma coisa também muito interessante, é que o município ele vai ter a sua autonomia, né? Não é porque faz parte da federação que o município ele não tem autonomia, ele não tem soberania, ele não pode, por exemplo, resolver se separar do estado onde ele está. O município não pode fazer isso. Ele não pode se resolver se separar e formar um país. Ah, eu já sou um município com 10 milhões de pessoas, então vou formar um país. Aí isso não pode. Por quê? Porque isso aí fere o princípio da República Federativa do Brasil, fere o princípio federativo, fere a Constituição, e tudo aquilo que fere a Constituição é proibido, né? Então, porque a Constituição ela diz o seguinte, ó, ela diz isso aqui, ó, união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então isso está onde? Isso está na nossa Constituição Federal. Ó, o que é a união dos estados, do Distrito Federal e município? A união de cada estado, cada município é considerado ente da República. Nesse contexto, eles não podem, né? É o artigo 227, ó. Deixa eu ver se é o 227. Não, não é esse não. Ele diz assim, quais são os entes federativos, né? Eles são, portanto, a união indissolúvel. Eles estão, portanto, unidos em união indissolúvel. E essa união faz com que o município ele tenha autonomia, mas ele não pode ter o quê? Ele não tem soberania, né? Quem tem soberania? O Estado brasileiro. O Estado brasileiro é soberano diante de outros estados. Mas os municípios e os estados, eles não têm essa soberania. Eles têm isso aqui, que a gente chama de autonomia, né? Então, as leis orgânicas municipais, ó, elas conferem autonomia aos municípios. Autonomia para quê? Autonomia para legislar, ou seja, criar leis que funcionam dentro do município, que são dentro do município ali, que fazem parte dos assuntos de interesse local do município, desde que não conflitem com o quê? Com a Constituição Federal ou com a Constituição Estadual. Então, por exemplo, o município ele vai ter uma autonomia. Autonomia de criar leis locais, desde que não fira a Constituição e a Constituição dos Estados. E também o município ele vai ter o seu próprio poder executivo, né? O seu próprio poder executivo. O que os municípios não têm? Não tem poder judiciário. As leis orgânicas traz isso, que é comum a todas as leis orgânicas. Os municípios eles não têm poder judiciário. O poder judiciário ele é implementado, é gerido pelos estados ou pelo governo federal. Pelo governo federal? Não, né? Mas pela União, um judiciário na esfera federal e na esfera estadual. Os municípios, portanto, não têm esse poder aqui, esse poder que a gente chama de poder judiciário. O município só tem o poder legislativo e o poder executivo, na figura do prefeito, e no legislativo, na figura dos seus vereadores. Enquanto que
a lei orgânica municipal, né, ela vai conferir ao município a sua autonomia dentro dessas competências, né, na competência dos assuntos de interesse local e dentro dessas duas esferas, legislativo local e executivo local, sendo que o judiciário não faz parte dos municípios, né? Uma outra coisa é sobre que as leis orgânicas têm em comum no Brasil inteiro é a sua estrutura e organização do município. Isso quer dizer o quê? Que descreve a estrutura do governo municipal, incluindo uma organização dos poderes executivo e legislativo, as competências de cada um e os cargos públicos. Então, é na lei orgânica que vai falar sobre a vida dos servidores públicos na esfera municipal e também da organização, né, dos poderes executivo e do poder legislativo. Vai falar de tudo que se refere ao poder legislativo, quais são as competências do prefeito, quais são as competências da Câmara de Vereadores, quais são as atribuições dos cargos para os órgãos públicos locais, no caso, os órgãos públicos municipais. Isso tudo é regido ali na lei orgânica. Então, se você quiser saber quais são as atribuições lá do seu secretário de educação do seu município, na lei orgânica você vai encontrar. Se você quer saber quais são as atribuições do seu secretário de comunicação, você também tem lá na lei orgânica as atribuições, assim como as atribuições do prefeito e dos vereadores. Isso é o quê? Isso é a estrutura e organização do município. Nas leis orgânicas, então, você vai encontrar isso aí. O que a gente falou até agora? A gente falou aqui do seguinte, ó. As leis orgânicas são a constituição dos municípios, dos locais. A gente falou aqui também que as leis orgânicas elas estão fundamentadas no artigo 29 da Constituição Federal. Qualquer lei orgânica do Brasil está com essa fundamentação aqui, tá? Isso aqui vale para qualquer lugar do Brasil. Então aqui, o que mais vamos encontrar aí? O que mais falamos aqui sobre leis orgânicas? Falamos há pouco sobre que os municípios eles detêm autonomia para legislar sobre os assuntos de interesse local, ou seja, do próprio município, desde que não conflitem com a Constituição Federal e que não conflitem com a Constituição estadual. Falamos sobre a estrutura e a organização dos municípios. Os municípios não têm o poder judiciário, eles têm apenas o poder que a gente chama de poder executivo, na figura do prefeito e do legislativo, na figura dos vereadores. A Constituição dos municípios, ou seja, as leis orgânicas, elas vão ter ali na sua estrutura as competências de cada um dos órgãos públicos municipais. Não é? Isso aqui foi o que a gente falou até agora. Direitos e garantias fundamentais. Né? Nas leis orgânicas você vai encontrar que estabelece também os direitos e garantias dos cidadãos do município. Direito a transporte, direito à saúde, direito à alimentação, direito à moradia. Tudo isso também está estabelecido nas leis orgânicas. Nas leis orgânicas, nas leis estaduais e principalmente lá na Constituição Federal. Por quê? Qual é a obrigação do município? O município ele não é uma empresa, ele é um órgão público, não é um órgão público necessariamente, mas ele é um poder público, não é? Ele é o poder público. O município ele tem a obrigação de, como organização dentro de um determinado território, cuidar daquele povo que está naquela área municipal ali. Então, o município, a Constituição do município, ou seja, a lei orgânica, ela vai trazer para os munícipes o quê? Vai trazer para os munícipes, direitos e garantias fundamentais, né? Bem como princípios que norteiam a administração pública municipal. O princípio da publicidade, o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, vários outros princípios que também estão elencados na Constituição.
tem que estar na Constituição do município. Quando você for ler a Constituição do município, você vai ver que aquilo ali está lá como princípio. Ó. E são, pessoal, na verdade, os mesmos, vou botar aqui no Google novamente, ó, os mesmos princípios republicanos. Que, ó, princípios, vou botar aqui para você ver, ó, princípios constitucionais. Constituição Federal. Quais são os princípios? Ó, princípio democrático, do Estado Democrático de Direito, da soberania popular, porque é o povo que vota e elege vereadores e prefeitos. Princípio, no caso do município, não é soberania, né? Aqui eu estou lendo da Constituição, mas são os mesmos dos municípios, de quase todos, de todos os municípios do Brasil. No caso seria a autonomia dos municípios, né? Um princípio da autonomia. Cidadania, dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. As leis orgânicas do município, elas seguem esses mesmos princípios aí. Princípios constitucionais, as leis orgânicas seguem esses mesmos princípios aí. Então, conteúdo aqui, ó, conteúdo das leis orgânicas estaduais. Estaduais ou municipais, né? Por que estaduais? Botei aqui estaduais porque, por exemplo, o Distrito Federal, ele tem o status de município e tem o status de estados também. Em algumas maneiras ele funciona como município e como estado, porque ali é o Distrito Federal. Então, nesse caso, ó, define a estrutura dos governos estaduais, estabelecendo as competências dos poderes executivo, legislativo e judiciário. No caso da lei orgânica do Distrito Federal, no caso da maioria dos municípios do Brasil, não é assim, né? Isso aqui eu vou até pular, porque na maioria dos municípios não tem ali poder judiciário, tá? Mas a lei orgânica vai reger o poder legislativo e o poder judiciário. A lei orgânica ela é aprovada por Câmara de Deputados, por 2/3 dos deputados. No intervalo de 10 dias, ela é feita 2 votações para aprovar a lei orgânica do município. Aí nós temos aqui, ó, regras específicas podem conter disposições específicas de acordo com as peculiaridades de cada estado, de cada município, como divisão territorial, a criação de região metropolitana, entre outros. Então, nas leis orgânicas também vai versar sobre isso aqui, ó, sobre o território, sobre a criação de novos distritos, etc. Né? Tópico 4 aqui eu trouxe para vocês, ó, as alterações das leis orgânicas. Como é que é feita as alterações nas leis orgânicas? Geralmente, né, os processos de alteração nas leis orgânicas é o procedimento para alterar a lei orgânica, geralmente requerendo uma emenda à lei orgânica. Isso pode acontecer? Pode, assim como tem emendas à Constituição, tem emendas à lei orgânica também, ó, aprovada pela maioria absoluta dos membros da Casa Municipal ou da Assembleia Legislativa, no caso lá do DF. Agora, o que acontece é que cada município vai ter seus estabelecimentos de regras para alteração da sua lei orgânica. Então, o que acontece que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma visão geral da lei orgânica, mas você tem que ler a lei orgânica do seu município, para, no caso de emendas, o que o seu município, o município onde você vai fazer uma prova, ele pede em relação à lei orgânica. Veja que a visão geral, ela está falando que as leis, o que a gente quer falar para você aqui, ó, que as leis orgânicas, elas podem ser emendadas, ou seja, pode ter remendos nela para melhorá-la, quando ela tem alguma coisa que não está legal, né? Pode ter sim uma emenda à Constituição. Agora, a Constituição do município, no caso, né, a lei orgânica. Agora, é preciso que você leia a sua lei orgânica para que você saiba quais são as regras ali para aquele município, porque cada município vai ter uma lei orgânica própria, com as suas regras, com as suas normativas próprias, né? E aí é preciso que você leia, que é para você ter noção de como funciona para aquele município. Você não vai pegar aqui, o que eu estou dando aqui é uma visão geral do que as leis orgânicas trazem, das possibilidades que elas apresentam. Agora, cada lei orgânica de cada município, como eu disse no início, tem as suas peculiaridades, né? Participação popular. Vamos falar de participação popular? Destaca a importância da participação da comunidade local nas discussões sobre
alterações na lei orgânica, que frequentemente envolvem audiências públicas. Vai depender também da lei orgânica, né? Mas normalmente esse princípio é seguido sim, ó, audiências públicas, para ouvir a população em relação às alterações que vão ser feitas nas leis orgânicas, né? Então, a participação popular é algo muito importante nas câmaras de vereadores, que são os locais onde vão votar as alterações nas leis orgânicas, emendas e tudo mais. Participação popular, porque o povo é soberano, o povo tem que participar, né? Apesar de que o povo não sabe muito bem disso, né? Ou às vezes os poderes, alguns deles, usam de artifícios que acabam não contribuindo para que o povo tenha mais participação, né? Então, o papel da Constituição Federal, supremacia da Constituição Federal, ó. Vamos falar aqui, ó, salienta o quê? Salienta que a Constituição Federal é a lei suprema, né, do país. A gente falou isso já nessa aula. E as leis orgânicas devem estar em conformidade com ela. Isso aqui você não pode perder de vista, né? Porque é na Constituição que se fundamenta todas as outras leis do Brasil, né? Se a gente fosse colocar assim em uma pirâmide, no topo está a Constituição, abaixo está todas as outras leis. A Constituição, portanto, é a lei máxima do Brasil e por ela seguia todas as outras leis. A lei orgânica não é diferente. A lei orgânica também vai fazer o quê? Vai ter um respeito à Constituição estadual, né? Portanto, as leis orgânicas ou estaduais também devem respeitar a Constituição. As leis orgânicas devem respeitar a Constituição estadual, pois são consideradas leis hierarquicamente inferiores. Então você tem as leis ali que estão na hierarquia, né, como eu botei na pirâmide. Você tem no topo a Constituição e abaixo dela todas as outras leis, incluindo a lei orgânica, né? Desde lei ordinária, desde leis orgânicas e todas as outras leis estão ali abaixo da Constituição. Aí eu coloquei aqui para você ver, ó, as questões já para a gente testar, né? Questões já para a gente testar seu conhecimento, ó. Qual é o fundamento constitucional das leis orgânicas no Brasil? Essa tá bem fácil, né? É no artigo 30? É no artigo 5º? É no artigo 1º ou é no 29? Claro que é no artigo 29, né? Eu até deixei aqui a resposta, ó, já para você, ó, a resposta da letra D, artigo 29, como a gente tinha visto ali, né? Aí nós temos aqui, ó, o que as leis orgânicas municipais regulam? O que elas regulam? Regulam a organização dos partidos políticos? A estrutura do governo federal? Claro que não, né? Nem a organização dos partidos políticos, que é regida aqui pela Constituição Federal também. A estrutura do governo federal é regida pela Constituição Federal. A organização e o funcionamento dos municípios, com certeza, é essa aqui, letra C, né? Ou as relações diplomáticas internacionais? Claro que não, né? Então, letra C, ó, a organização e o funcionamento do município. Questões fáceis, né, que caem aí em concurso. Mas, às vezes, essas questões elas caem um pouco mais elaboradas, né? Como a Constituição, como a lei orgânica, ela é muito vasta, dependendo do seu município, você vai ter bastante que estudar aí para essas leis orgânicas, tá? De qualquer município, ó. Agora, qual é o quórum? O que é quórum? Qual é o número necessário de vereadores para aprovação de uma lei orgânica municipal, né? Qual é o quórum? A palavra quórum aqui podia ser não entendida por alguns que não estudam leis, né? Mas refere-se ao número necessário para aprovação ou alteração da lei orgânica. Maioria simples da Câmara de Vereadores Municipal, 2/3 da Câmara Municipal ou maioria de votos populares? Com certeza aqui 2/3 dos membros da Câmara Municipal, né? Uma resposta aqui, ó, letra B. Aí você poderia cair nessa última aqui, né? Unanimidade dos membros da Câmara Municipal. E não seria de jeito nenhum, né? Agora aqui, em que situação a realização do plebiscito é obrigatória para a elaboração da alteração da lei orgânica municipal? Para todos os municípios, né? Para todos os municípios. Em que casos? Segundo os nossos estudos, somente a partir de
200 mil habitantes é que já começa a se fazer plebiscito para alteração das leis, da lei orgânica, né? A lei orgânica estadual deve respeitar. O que as leis orgânicas devem respeitar? Devem respeitar a Constituição, as leis orgânicas municipais. As leis orgânicas estaduais devem respeitar o quê? Leis, normas internacionais, jurisprudência do Supremo. Olha, qualquer lei orgânica vai ter que respeitar a Constituição Federal, que é a lei máxima do país. Resposta letra A. O que eu trouxe mais para você aqui? Fundamentação das leis orgânicas na Constituição. Ó. Eu falei para você que é o artigo 29, né, que estabelece a obrigatoriedade dos municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes elaborarem suas leis orgânicas. Com mais de 20 mil habitantes, devem elaborar suas próprias leis orgânicas, né? O município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros, né? A Câmara Municipal que a promulgará, atendido os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição dos respectivos estados e os seguintes preceitos. Aí está aí a fundamentação. Estou botando aqui o quê? Fundamentação das leis orgânicas na Constituição, né? No artigo 29, que a gente já leu, que diz que estabelece a obrigatoriedade da consulta popular no caso de alteração na lei orgânica para os municípios que tenham mais de 200 mil habitantes. Aí chama o povo e faz um plebiscito, né? Necessidade da elaboração da lei orgânica será decidida pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Necessidade de elaboração mediante requerimento de 2/3 dos membros ou pelo voto da maioria dos eleitores do município, em plebiscito, assegurando o mínimo de 1/3 dos eleitores do município. E aí, lembrando que as constituições estaduais podem conter disposições específicas sobre a elaboração das suas leis orgânicas municipais. Então, você deve ler a lei orgânica do seu município para você conhecer mais, né? Ou do município que você vai fazer concurso, porque cada lei orgânica é uma exclusiva. Pessoal, para você que está fazendo aí, vai fazer concurso, a gente tem apostilas exclusivas com método de estudo por questões. Mas a gente não tem para todo o Brasil, é claro. A gente tem apenas aqui, por enquanto, a gente está tendo para o município de Camaçari e Lauro de Freitas aqui na Bahia. Já fizemos para Itabuna, só que o concurso já foi encerrado. Aliás, está em andamento, mas as provas já aconteceram. A gente fez também aqui para o concurso de Itabuna. E vamos fazer apostila sobre lei orgânica para outros concursos do Brasil, bem como leis relativas ao Estatuto dos Servidores Públicos, né? Também vamos fazer aí essas leis. Nossa apostila é uma apostila exclusiva com método de questões. Se você vai fazer aí para Camaçari e Lauro de Freitas, nós temos a apostila para você, né? Questões de provas anteriores e questões exclusivas aqui pelo canal Via Coach, né? Para você, se você fazer outro concurso de outro lugar do Brasil e quiser pedir uma apostila com a gente tem de informática. Essa serve para qualquer concurso em qualquer lugar do Brasil. A nossa apostila, apostila de informática básica para quaisquer concursos. De lei orgânica nós temos aqui para Camaçari e para Lauro de Freitas. Quanto é que fica essa apostila? Está saindo por R$15. O material é em PDF, né? A gente envia esse material por e-mail para você. Basta você fazer um Pix para esse número aqui, ó, 73991340116, né? Pode enviar o recibo e o seu e-mail que você recebe a sua apostila. Envie o seu e-mail e o recibo de pagamento para 73981550279. Veja que são 2 telefones diferentes, um para o Pix e um telefone aqui para o recebimento do seu recibo. E aí você recebe em qualquer lugar do Brasil, no seu e-mail, a sua apostila de informática para concursos, muito direcionada aí para concurso. E se você é de Camaçari ou Lauro de Freitas, a gente tem a apostila de informática e mais a apostila de lei orgânica, né, para Lauro de Freitas e para Camaçari.
Tá certo? Promoção, ó, se você pedir as 2 apostilas de uma vez, sai por R$19,90, no caso de quem vai fazer para Camaçari ou Lauro de Freitas, né? Mas se você quiser pedir só a apostila de informática, fica R$15 com bastante questões exclusivas e a gente envia para você. Pessoal, um resumo rápido dessa aula de hoje. A aula versou sobre leis orgânicas no Brasil, uma visão geral das leis orgânicas. O que tem nas leis orgânicas? A gente fez aqui uma definição do que é uma lei orgânica, que é uma constituição local, né? A gente falou aqui também, ó, que ela se fundamenta no artigo 29 da Constituição Federal do Brasil. A gente falou aqui também sobre a autonomia que os municípios têm para legislar e para executar a sua autonomia. No caso, é executada pelo prefeito, pelos vereadores. Autonomia para legislar, autonomia para criar leis locais, né, e para gerir os seus recursos, né, os seus recursos públicos também. Falamos também sobre a organização dos municípios, falamos também sobre as garantias fundamentais, que são aqueles princípios lá estabelecidos também na Constituição Federal, né, os direitos, os princípios fundamentais da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa do trabalho por alívio político. Falamos também aqui sobre o que mais que a gente falou aqui sobre as alterações que podem ocorrer nas leis orgânicas. E, finalmente, a gente falou sobre o papel da Constituição Federal, né, como a lei maior do país, a supremacia da Constituição Federal e da Constituição Estadual sobre as leis orgânicas, apesar de que o município é autônomo, ele tem sua própria gestão e criação de leis e organização político-administrativa e financeira. O município deve seguir ali o que está estabelecido na Constituição, tanto federal, principalmente, quanto na Constituição do Estado ao qual o município está inserido. Mas lembrando que o município é um ente federado, ele tem autonomia política, autonomia econômica e autonomia principalmente política e econômica, né? E autonomia política quer dizer criar leis, e econômica gerir seus próprios recursos. Então ele só não tem autonomia ali na esfera do judiciário, né? E não tem soberania, não confundir soberania com autonomia. Aí fizemos algumas questões aqui e falei para vocês que a gente tem as apostilas disponíveis. Tanto a apostila de informática, que serve para qualquer concurso, qualquer lugar do Brasil, e para quem vai fazer Lauro de Freitas ou Camaçari aqui na Bahia, nós temos a apostila de lei orgânica para esses 2 municípios por enquanto. Tá certo? Pessoal, valeu. Muito obrigado por você estar aqui. Eu digo para você sempre o seguinte: acredite nos seus sonhos, continue estudando, continue lutando. O concurso vai mudar a sua vida, mas você precisa trabalhar e lutar para isso. Se é isso que você quer, você está no lugar certo, porque a gente está trabalhando junto com isso também. Um abraço para você e Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.